E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre número de Reynolds. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aqui nos comentários outros exercícios que vocês têm dúvidas, para que eu possa resolver em outros vídeos. Também não se esqueçam de se inscreverem no canal. Isso ajuda demais para fazer o canal crescer e atingir muito mais pessoas. E também siga a gente no Instagram, @ei.passei. Lá tem conteúdo legal todos os dias. Dito isso, vamos direto para o vídeo. O exercício que a gente vai fazer hoje é um exercício um pouco mais teórico sobre número de Reynolds, que diz o seguinte: o número de Reynolds é um dos parâmetros adimensionais mais importantes na mecânica dos fluidos. A partir do número de Reynolds, é possível classificar o regime de escoamento interno de um tubo circular como laminar, quando o Reynolds for menor que N, ou turbulento, quando o Reynolds for maior ou igual a P. Tal parâmetro, Reynolds igual a x sobre y, representa uma medida da relação entre os efeitos x e y. Dessa maneira, indique qual alternativa possui os valores de N e P e os efeitos x e y corretos. Então aqui eu preparei para vocês uma apresentaçãozinha rápida sobre o número de Reynolds. É bastante importante a gente entender o conceito do número de Reynolds, que a gente usa bastante na mecânica dos fluidos. O número de Reynolds ele foi introduzido originalmente por George Stokes em 1851, mas ele foi popularizado por Osborne Reynolds em 1883. Tanto foi popularizado que ele ele adotou o nome dele para esse valor, né? O número de Reynolds ele é um número adimensional, ou seja, ele não tem unidade nenhuma. E ele serve exclusivamente para a gente definir o regime de escoamento que está sobre uma superfície. Isso quer dizer, a gente pode pegar tanto uma superfície, por exemplo, uma placa plana, para um escoamento externo, quanto um tubo para um escoamento interno. O regime de escoamento ele pode ser classificado de duas maneiras principais: laminar, quando for menor do que 2.300, o Reynolds, e turbulento, quando for maior que 4.000. Esses valores eles são aceitos pela maioria dos autores, mas isso não é necessariamente uma verdade universal. Alguns autores utilizam menor que 2.300 e maior que 2.300 para laminar e turbulento, outros usam 2.400, outros usam 2.100. Alguns consideram o regime transiente entre laminar e turbulento, outros não consideram. Então, ele é bastante vasto os números que geralmente são aceitos. Esses que estão apresentados aqui no slide, eles são os mais comuns, mas não são exclusivamente eles. Nas figuras A e B, a gente consegue ver como é mais ou menos um escoamento laminar e um escoamento turbulento. O laminar, basicamente, ele já diz pelo nome, né? Turbulento também, que a gente vai ter lâminas do fluido que a gente está querendo avaliar. Então vão ter várias lâminas. Isso se você tivesse, digamos assim, um fluido de outra cor, que nem a gente tem na figurinha, um fluido azul, dentro de um fluido incolor, por exemplo, você conseguiria ver vários fiozinhos, filetinhos desse fluido azul, se ele for laminar. Contanto, se ele for turbulento, a gente vê uns vórtices dessa cor azul, certo? A gente vê uns vórtices que são essa mistura que o turbulento causa, tá? Então, toda vez que a gente tiver um escoamento, seja externo ou interno, mas principalmente interno, que a gente está falando em mecânica dos fluidos,
a gente tem que calcular o número de Reynolds para saber se nosso fluxo ele é laminar ou turbulento. No vídeo de perda de carga, isso vai ficar ainda mais claro porque que a gente precisa calcular esses valores. E o significado do número de Reynolds nada mais é do que a gente pegar as forças inerciais que nós temos nos fluidos, ou seja, velocidade vezes a densidade, e dividir pelas forças de viscosidade que nós temos no fluido, ou seja, a viscosidade dinâmica dele dividido pelo diâmetro. Se a gente rearranjar esses termos, a gente vai conseguir achar que o número de Reynolds ele é igual a ρ vezes V vezes D dividido por μ, sendo μ a viscosidade dinâmica do fluido. Uma outra maneira da gente escrever também o número de Reynolds é V vezes D dividido por Ni, sendo que Ni é Mi dividido por Rho, ou seja, Ni é a viscosidade cinemática do fluido, ela é igual à viscosidade dinâmica dividido pela densidade do fluido. Beleza, gente? Essa é uma aulinha teórica bem mais rápida, para a gente entender um pouquinho mais do número de Reynolds. Existem vários vídeos por aí bem interessantes mostrando essa experiência. Se vocês nunca viram essa experiência, é bem bacana, é bem legal de vocês assistirem. Mas para esse vídeo era basicamente isso. Então, no exercício ele está perguntando para a gente quais eram essas relações de força, né? Então são forças inerciais ou forças de inércia sobre forças de viscosidade. E ele também perguntava quais eram os índices. Os índices, laminar menos de 2.300, turbulento acima de 4.000. Beleza? Então, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!